Poder sentar, meus irmãos, minhas irmãs, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos e irmãs do versículo 12 ao versículo 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 12 ao 22. Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos de 12 a 22, assim diz a palavra do Senhor. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. 100 anos. 100 anos de história. 100 anos em que esta igreja começou em começos módicos, rudimentares, simples. Primeiro culto realizado embaixo de um pé de amoreira, tendo o púlpito uma tina emborcada. Os irmãos vieram do centro, imbuídos de fazer nascer aqui um ponto de pregação. Por 8 anos, irmãos, esta igreja reuniu-se sem templo. Reunindo-se ao relento, reunindo-se debaixo das árvores, reunindo-se de casa em casa. 100 anos, essa história começou. Esta região aqui, segundo o doutor Rogério, era um alagado, né, doutor? Poucas pessoas ousavam olhar para essa região. Vamos plantar uma igreja nessa região. Poucas pessoas, mas um abençoado pastor, reverendo Luiz Lenz de Araújo César, viu aqui uma oportunidade de fazer uma igreja nascer, imbuído de fazer o evangelho aqui florescer nesse chão, antes lamacento, agora florescente. Que coisa linda quando nós pensamos a nossa história. Quantas pessoas por aqui passaram, quantas famílias foram abrigadas, foram acolhidas, foram tratadas, quantos homens e mulheres aqui se converteram, quantos filhos aqui nasceram, aqui foram batizados, quantos jovens adolescentes aqui fizeram a sua pública profissão de fé, quantos casamentos foram realizados aqui. Esse processo dessa história linda também tem seus retrocessos, tem as suas dificuldades, suas lutas, suas crises, porque é normal, toda família tem seus processos de dor, de alegria, de celebração, de crises, normal. 100 anos, mas a mão fiel de Deus está aqui. Portanto, nessa manhã eu queria pensar com vocês sobre em tudo dai graças. Porque quando nós pensamos em dar graças, nós temos que conjugar esse verbo. O verbo rever. Para que eu possa celebrar ações de graças, eu preciso conjugar esse verbo rever. Rever no sentido de visitar o passado. Rever no sentido de olhar para trás. Rever no sentido de puxar pela memória as nossas lembranças. Eu não sei você, mas quando eu fiz
60 anos, até fiz culto de ações de graças aqui com 60 anos, né? Não, Mariana? 60 anos, gente, fala sério. E 100 anos então? Temos que celebrar, não é, Neuza? Celebrar. Neuza, quando fez 70, fez uma festona para nós aqui, maravilhosa. Casal, Dr. Rogério e irmã Maria Helena fizeram 50 anos de casamento, fizeram festa. Por quê? Quando nós temos uma data redonda, nós temos que olhar para trás e ver como Deus foi bom conosco, como Deus foi fiel na nossa vida. Então, rever no sentido de olhar para trás, olhar com os olhos da memória, com os olhos da gratidão, com os olhos de quem está contando a si mesmo novamente a história vivenciada, a história sofrida, a história vivenciada, a história experimentada, as nossas experiências, as nossas alegrias, o nosso choro. É preciso, é desejável que nós tenhamos isso em mente. Eu não sei quanto tempo você está nessa igreja, mas com certeza você já tem uma história com essa igreja. Nós temos irmãos aqui que têm 40, 50 anos de igreja, 60 anos. Isso é maravilhoso, porque é gente que experimentou essa igreja. É gente que construiu a sua história familiar envolvida com esta igreja. E precisa celebrar isso. Por isso que nós estamos celebrando o centenário dessa igreja. Eu quero muito agradecer aqui a doutora Gisla, ao Paulo, que é um profissional do poder público, ao casal Soeli e presbítero Edmilson, a Laila, ao Silas, que estão nos ajudando a contar essa história do centenário. Irmãos que estão indo diariamente lá na igreja central, fuçar os documentos lá com o diácono para puxar os documentos que estão presentes lá, que contam a nossa história. Eles estão procurando vídeos, fotos, depoimentos, conversas com pessoas, para que a gente possa contar a nossa história de vários modos, de vários jeitos. Estamos aí hoje, ontem soltamos mais um vídeo contando a nossa história. O querido reverendo Barros gravou esse lindo material, que é o 5º material que eles estão produzindo. Por quê? Porque nós estamos contando uma história que tem a ver com você e comigo. É óbvio que nós não estávamos lá, óbvio que nós lá não estivemos, mas aqueles irmãos estiveram. E aqueles irmãos fizeram história. E se hoje estamos aqui, é porque nós estamos em ombros de gigantes. Porque esses irmãos deram duro, esses irmãos amaram o Senhor, essas famílias honraram-se umas às outras e honraram o Evangelho do Senhor Jesus nesta igreja, com todas as lutas, com todas as dificuldades. Nós precisamos honrar essa memória, é preciso contar essa história. Nós não podemos ser desmemoriados, porque quando nós celebramos, nós temos que rever o quê? Os grandes e poderosos atos de Deus na história dessa igreja. Não é assim? Porque, meu irmão, minha irmã, olha para a estrutura que Deus nos deu. Olha para este templo, olha para a estrutura física que nós temos, para a localização dessa igreja. Isto conta uma história de luta, uma história de perseverança, uma história de amor, de dedicação, de gente que colocou seus recursos financeiros, de gente que aqui assumiu liderança, de gente que tomou decisões sábias, de gente que honrou o nome do Senhor, honrou o Evangelho do Senhor, fazendo essa obra prosperar, essa obra fazer sentido para essa região da cidade e para fora da cidade e para o mundo. Hoje temos missionários em várias partes do mundo que estão ligados ao ministério desta igreja. Por quê? Porque tem irmãos e irmãs que estão contribuindo vigorosamente para que a obra de Deus prospere. E nós precisamos dar graças a Deus por isso. Porque nós não chegamos aqui com essas coisas todas prontas. Estão aqui. Não é? Então rever, é preciso olhar para trás. É desejável que nós mantenhamos um coração grato, um coração cheio de gratidão e de alegria pela vida desses preciosos irmãos e irmãs do passado, daqueles que são mais antigos aqui, daqueles que assumiram e estão na liderança da igreja, tomando decisões aqui na igreja. São irmãos que Deus tem levantado, irmãs que Deus tem levantado em toda a época, em gerações após gerações, para conduzir os processos dessa igreja. E isto, para nós, faz muito sentido. Faz ou não faz? Faz. Então rever
olhando para o passado com gratidão. Mas é preciso também rever no sentido de avaliação. Quando nós completamos 100 anos, nós olhamos para trás. Então nós celebramos a nossa memória e grata memória. Mas rever também no sentido de reavaliar, de repensar, rever para o futuro, rever para que nós agreguemos a outras pessoas, rever para que nós possamos continuar sendo relevantes para o futuro. É desejável que nós, no centenário dessa igreja, conjuguemos esse verbo para que os nossos processos de adoração, os nossos processos de acolhimento, os nossos processos familiares possam comportar os processos novos de Deus para a história desta igreja. Nós não podemos celebrar 100 anos com a nossa mente dos 10 anos iniciais da igreja, porque não faz sentido. Nós não podemos celebrar o centenário da igreja quando ela tinha com a cabeça de 50 anos, não, porque são 100 anos. 10 décadas se passaram. Agora, nós temos pelo menos mais 100 anos pela frente para a gente construir. E é preciso que nós olhemos para frente. Que nós reavaliemos como que nós queremos chegar nos próximos 100 anos. Fazer uma revisão dos nossos processos, do nosso modo de colocarmos-nos um perante o outro, um diante do outro, e como comunidade diante de Deus, porque é nossa responsabilidade agora continuar essa história. Reavaliar você e a sua família na sua contribuição para com esta igreja. Que contribuição você e a sua família pode dar a esta igreja? Que contribuição você como líder da igreja pode oferecer para esta igreja? Que contribuição você que é oficial da igreja pode contribuir para o futuro desta igreja? Você que é membro, você que seu filho está sendo batizado aqui, qual é a sua contribuição para o futuro desta igreja? Meus irmãos, isso é fundamental. Nós olhamos o passado, mas nós temos que também olhar para o futuro. Nós temos que celebrar as bênçãos de Deus, mas também temos que assumir compromissos com o futuro desta igreja, porque é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. Ele está encerrando e ele está dando diversos preceitos, e esses diversos preceitos, ele fala da liderança, ele fala de cuidado, ele fala de exortação. Olha o versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Precisamos ver, isto faz sentido na minha vida. Eu tenho essa prática na comunidade de fé, de acolhimento, de cuidado, de tratamento, de abraçar, de lidar com a fragilidade, com a inconsistência do outro. Eu preciso me avaliar a partir disso. Como eu posso, de fato, contribuir para o futuro desta igreja, exercendo essas práticas, conjugando esses verbos na minha vida? Somos uma família. E isto, igreja, a gente constrói com as famílias. Cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu compromisso. E o seu compromisso faz diferença na vida da igreja. Imprime qualificação no cuidado, no acolhimento, no amor, na dedicação. O versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Percebe? São compromissos que nós precisamos celebrar. E o versículo 16. Regozijai-vos sempre. Eu não sei você, mas para mim 100 anos passa muito rápido. Eu já estou na metade. Eu estou orando para que Deus me permita chegar lá. Não é? Mas eu vou me preparar e preparar para chegar bem. Chegar aos 100 com cara de maracujá de gaveta, ninguém merece. Não é? Olhe para vocês, nós estamos bem, como disse o pastor domingo passado. Né? Até que para 100 anos estamos bem, não é? Porque alegria é ultra circunstancial. Nós precisamos compreender que nós temos motivos e muitos motivos para alegrarmos o Senhor. Porque o nosso Deus é fiel.
O nosso Deus é amoroso, o nosso Deus é sustentador, o nosso Deus tem o futuro desta igreja nas mãos dEle. O Senhor tem o futuro da sua família, o futuro da sua vida nas mãos dEle. E o futuro é glorioso, meu irmão. Nós temos que manter um coração alegre, um coração rejubiloso, um coração contente. O contentamento tem que ser uma realidade diária na nossa vida. Porque o nosso Deus é o Deus que lida com todas as circunstâncias que envolvem a nossa vida. E esta igreja é prova viva disso. Eu tenho para mim que em alguns momentos da história desta igreja, alguém disse, agora vai morrer. Agora acabou. Agora vão sepultar aquela igreja. Houve até quem disse alguma coisa parecida com isso, né, irmã? Agora, não é assim. Porque a obra é de Deus. A obra é do Senhor, e as mãos dele estão fincadas aqui. O poder de Deus atua na nossa fraqueza, o amor de Deus nos sustenta, a fidelidade de Deus é a prova do teu poder, do seu amor na nossa vida. Por isso que nós devemos celebrar e alegrarmos com muita gratidão e orar sem cessar. Em tudo dai graças. Eu quero concluir, me permitam contar uma experiência, de familiar. Eu sempre orei para que tivéssemos 2 filhos. Desde os meus 17 anos eu já pensava em ter 2 filhos, um casal. Nem pensava na abençoada namorada, eu já pensava um casal de filhos. Deus me abençoou. Uma moça bonita, abençoada. Tivemos 2 filhos. Agora estou aprendendo a ter uma nora e uma neta. Isso muda a gente, não muda? Muda bastante. Não é? Estou vendo aqui. Ei, Rafael, você é abençoado. Porque o meu lar precisa estar preparado para crescer. É gente nova que chega na minha casa. É gente nova que Deus coloca na minha vida. É gente que nós queremos que entre na história, que faça história, porque a minha família é para a glória de Deus. Deus me deu glória a Deus, vou aprender a lidar com a minha nora. E agora a minha neta, vou aprender a fazer o meu melhor pela minha neta. Meus irmãos, a igreja é a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas vão chegando, e elas vão se enroscando conosco. Ah, essa igreja é bacana. Ah, tem gente chata, mas tem gente boa também, não é, Bia? Então, o que nós vamos fazer com essas pessoas? Hein, Lucas? Percebe? Precisamos aprender a lidar com essas pessoas. E estão vindo bastante. E muita gente. O que nós vamos fazer com elas? Precisamos rever. Rever no sentido de agradecer. Rever no sentido de nos reposicionarmos para que Deus continue abençoando esta obra, porque esta obra é santa. Amém? Eu estou encerrando minha fala rapidamente, porque hoje nós vamos fazer a entrega. Ô Renato, pode tirar para mim isso aqui? Meus irmãos, a igreja, o conselho